Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que a gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre problemas. Problemas. Sim, quem é que não tem problemas, né? Quem nunca passou por um problema, seja financeiro, enfermidade, seja lá qual for o problema, familiar, pessoal, espiritual. Às vezes nós temos um problemazinho e nós não sabemos o porquê ou para que acontece alguns problemas em nossa vida. E existem problemas que aparecem naturalmente em nossa vida, porque faz parte, né? Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Então nós vamos passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Pois bem, então existem problemas que acontecem naturalmente, de repente aparece um problema, você não estava nem esperando. Mas existem problemas que nós às vezes somos o causador. Às vezes nós buscamos um problema para a nossa vida. Tem pessoas que dizem, eu vou enfrentar isso aqui, e às vezes não tem necessidade de enfrentar certos problemas, não tem necessidade. Primeiro, não tem necessidade e às vezes nós não temos a capacidade. Sim, porque nós somos limitados. Às vezes tem problemas que nós não temos como enfrentar, porque é difícil demais aos nossos olhos. Mas para Deus tudo é possível. Por isso nós devemos evitar de procurar problemas ou criar problemas para a nossa vida. Tem gente que busca, né? Ah, vou fazer isso e de repente começa aquele problema e aquele problema começa a crescer. Então precisamos entender como é que acontecem os problemas. Acontece naturalmente, mas também acontece porque as pessoas são causadoras disso. Às vezes nós mesmos, sem perceber, sem querer, a gente de repente cria um problema. Algumas pessoas que estão do nosso lado, às vezes são problemas e a gente nem percebe. Então existe de várias maneiras como chegam os problemas em nossa vida. Que nós possamos tentar evitar de procurar problemas. Davi procurou um problema, não foi para ele? Aquela mulher, Batseba, ele viu ali de cima lá do castelo dele lá, né? Do palácio, ele viu a mulher lá embaixo, ele trouxe para ele. Ele mandou buscar aquele problema para ela. Por que era um problema? Porque a mulher já era casada. A mulher já era casada e ele mandou buscar para ele. Se deitou com ela ficou grávida. E diante desse problema ele criou outro problema. Preparou a morte do marido dela. Mandou ele para a guerra na frente para morrer. E ela ficar viúva. Então foi um problema sério, né, que ele procurou para ele. Golias era um problema que já existia ali. E ele enfrentou porque Deus preparou ele para enfrentar. Não que ele tinha condições, mas quando Davi foi enfrentar aquele problema que se chamava Golias, ele disse, eu vou para cima de Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele estava dizendo que ele não tinha condições de lutar com Golias. Golias era um problema e disse que era grande, né? Era um problema grande, um homem alto, forte, valente, né? Confrontava todo mundo. Mas teve um dia que Deus tocou no coração de Davi para ir lá enfrentar aquele homem e derrotar. Às vezes nós derrotamos os problemas porque Deus nos capacita para enfrentar o problema, mas que nunca nós devemos buscar um problema, criar um problema para a nossa vida. É melhor fugir, né, dos problemas, deixa para lá. Mas se aparecer naturalmente, vamos enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Aí sim, nós vamos aprender a conviver com problemas. Aqueles que aparecem naturalmente, aqueles que a gente às vezes busca, né, que não era para buscar ou criar, mas vamos ter força em nome de Jesus. E acima de tudo, alguns problemas que estão do nosso lado, que às vezes nós não percebemos. E devemos estar atentos. Existe problema que está do seu lado. Como Judas. Foi um problema para Jesus, mas Jesus soube lidar com Judas. Judas estava na mesa de Jesus. Jesus não mandou ele embora, não. Ele sabia que ele ia trair.
Então devemos ter cuidado como enfrentar os problemas. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.